E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer um exercício envolvendo integral definida. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. A população de uma cidade cresce a uma taxa de e elevado a 1,2t menos 2t habitantes por ano, onde t é o número de anos. Em t igual a 2 anos, a cidade tem 1.500 habitantes. Aproximadamente quanto a população cresce entre t igual a 2 e t igual a 5? E qual é a população da cidade em t igual a 5? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos lá. Se você descobrir essa primeira pergunta, a segunda pergunta fica bem mais fácil. Isso porque vamos descobrir quanto cresce entre t igual a 2 e t igual a 5 e depois somamos com 1.500 habitantes. E o segredo é olhar para essa expressão, que é a taxa de o quão rápido a população está crescendo. E, claro, nós já vimos em diversos vídeos a noção de curva de taxas. Deixa eu colocar aqui um plano cartesiano para dar uma revisada nisso. Aqui eu tenho o eixo t e aqui a taxa de mudança em função do tempo, ou seja, essa curva vai ser algo mais ou menos assim. Então, basicamente, nesse tempo aqui, essa vai ser a nossa taxa. Isso nos diz, por exemplo, qual é a taxa de variação de uma população. E nós vimos em aulas passadas que, se nós quisermos essa mudança, ou seja, a taxa de mudança, você deve encontrar a área sob a curva em dois momentos apropriados. Mas por que isso faz sentido? Imagine uma pequena mudança no tempo aqui. É uma mudança tão pequena que você pode assumir que a sua taxa é aproximadamente constante. Digamos, uma pequena mudança na população, algo bem pequeno mesmo. Essa taxa de mudança, que nós podemos chamar de acumulação, ela vai ser a sua taxa vezes a variação no tempo. Portanto, essa aqui seria a área sob a curva nessa mudança de tempo bem pequena. E o que queremos nesse exercício é encontrar a área sob essa curva de t igual a 2 até t igual a 5. E já vimos diversas vezes que, para fazer isso, nós podemos utilizar a integral, que vai ser a soma de todas aquelas pequenas áreas. Então, a integral de t igual a 2 até t igual a 5 dessa expressão, ou seja, de e elevado a 1,2t menos 2t dt. Então, resolvendo essa integral, nós vamos ter a resposta dessa primeira pergunta. E qual vai ser a resposta disso aqui? Vamos resolver isso separado. E a integral de e elevado a 6/5 de t, que é a mesma coisa que 1,2 vezes t dt, você pode resolver colocando um 6/5 aqui, e aí você vai poder utilizar a regra da substituição, mas isso iria alterar o valor da integral. Por isso que eu coloco um 5/6 aqui antes da integral, porque se multiplicarmos essas duas coisas, isso vai ser igual a 1. Então, isso vai ser igual a 5/6, que é esse 5/6 aqui, vezes a antiderivada disso. E, claro, você pode resolvê-la utilizando substituição, chamando isso aqui de u, e isso aqui junto com isso seria o seu du. E que, se você resolver, isso vai ser igual a e elevado a 6/5 de t mais c, porque temos uma integral indefinida nesse caso, né? Enfim, se você fizer a substituição e fazer todas as contas, você vai ver que, de fato, essa aqui é a integral. Então, isso vai ser igual à integral disso aqui, que vai ser 5 sobre 6 vezes e elevado a 6/5 de t, e eu não preciso colocar o c, porque agora temos uma integral definida, e a integral desse menos 2t vai ser menos t ao quadrado, então, menos t ao quadrado, e nós vamos avaliar isso de 2 até 5. E como fazemos isso? Pegamos esse valor e substituímos na expressão e subtraímos pelo valor da expressão quando colocamos o 2. É o que chamamos de teorema fundamental do cálculo.
cálculo. E quando substituímos o 5, vamos ficar com 5 sextos, que multiplica e elevado a 6 quintos vezes 5, que vai ser a mesma coisa que 6. Então, e elevado a 6, menos 5 ao quadrado, que vai dar 25, e subtraímos isso pelo valor numérico da expressão quando t é igual a 2, e aí vamos ficar com 5 sextos vezes e elevado a 6 quintos vezes 2, que vai dar e elevado a 12 sobre 5, que é a mesma coisa que 2,4, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, então, menos 4. E será que tem algum jeito de simplificar essa expressão? Observe, tem um 5 sextos aqui e um 5 sextos aqui, ou seja, eu posso colocar ele em evidência, e aí vamos ficar com 5 sextos, que multiplica e elevado a 6, menos e elevado a 2,4, isso porque tem esse menos multiplicando a expressão, então, menos e elevado a 2,4, e ainda tem um menos 25 aqui. E um menos 4, com isso, vamos ficar com menos 25 mais 4, que vai dar menos 21, e aí eu precisaria de uma calculadora para resolver isso, né? E colocando a minha calculadora aqui, eu tenho que e elevado a 6 vai ser igual a 403, um número bem grande, e eu subtraio isso por e elevado a 2,4. Isso vai ser igual a 392,4056 e assim por diante. E eu ainda tenho que multiplicar por esses 5 sextos, então eu pego aqui e multiplico por 5 dividido por 6, e subtraio de 21, ou seja, aproximadamente 306, né? E que podemos aproximar para duas casas decimais, ficando com aproximadamente 306. Ou seja, quanto a população cresce entre t igual a 2 e t igual a 5? Aproximadamente 306 pessoas. Então, a resposta dessa pergunta é aproximadamente 306 habitantes. E para responder a segunda pergunta, como fazemos? Em t igual a 2, a cidade tinha 1.500 habitantes. Então, 1.500 habitantes, e nesse intervalo aumentou aproximadamente 306 habitantes. Então, mais 306 habitantes, o que vai dar 1.806 habitantes em t igual a 5 anos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!